Moçambique é o país da naturalidade e da falta de empatia. Que abastece conosco. Todos nós aqui somos população. Temos direito a abastecer. Informação, abastecer emprego. Já disse, eu não dou nenhuma entrevista, não viste? Nós pagamos imposto. O que se passa, olha para isto, olha para isto. Ei, olha para Estás a escutar? Olá, senhorias e senhorias. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira interação. Antes de passarmos ao vídeo, quero convidar-vos a subscrever, dar like e ativar o sininho de notificações. Acredito eu que a empatia está diretamente ligada ao sucesso de uma nação. Não que eu queira aqui convidar-nos a sermos pessoas tolas e inconsequentes de vez em quando, mas existe uma teoria que exemplifica exatamente o que eu quero aqui transmitir, chamada teoria de jogos. Gostaria que depois daqui fossem pesquisar um bocadinho sobre este assunto, mas vou aqui dar um exemplo, né, para que possamos todos estar enquadrados no vídeo. Imaginemos que existe um jogo caça-níquel. Tenham duas alavancas equidistantes, né? Tenham dois jogadores, onde cada um dos jogadores tem a opção de colocar uma moeda e caso isso aconteça, os dois jogadores vão ganhar duas moedas cada um. Mas os jogadores também têm a opção de não colocar nenhuma moeda, onde que aleatoriamente a máquina acaba dando 3 moedas a um deles. O que isso quer dizer? Que se os dois colocarem uma moeda cada um, os dois saem com 2 moedas, todo mundo vai ganhar. Mas caso aconteça de um deles não colocar moeda, só um deles ganha, o que acaba criando um cenário de desconfiança e de atritos frequentes. Ter tido acesso a essa teoria me fez pensar que emigrar provavelmente tenha sido uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque há culturas que te fazem pensar de maneira diferente. Lembro-me que uma das coisas que me fez ser uma pessoa mais produtiva, não só para mim, mas para com os outros, foi quando perdi a minha carteira. E por incrível que pareça, eu entrei em desespero, porque acabava de chegar, acabava de ter o meu título. Para quem é imigrante sabe o quanto é difícil voltar a ter o seu título de residência. Tinha lá os meus cartões, teria que mandar vir os cartões de Moçambique, acabava de abrir cartões aqui, prontos. E por incrível que pareça, ligaram-me a dizer para eu levantar a minha carteira. Lembro-me muito bem que depois daquele dia, eu comecei a olhar as coisas de forma diferente, senti-me mais proativo. Lembro-me que fui até fazer voluntariado na praia, estava mais simpático, mais afável. Então, eu acho que sermos pessoas mais simpáticas uns com os outros acaba criando um ambiente muito mais propício para que boas coisas aconteçam. Criamos cultura de entreajuda, podemos assim dizer. E para mim foi muito interessante ter observado que uma simples atitude pode mudar dentro de mim. O que dificilmente acontece em Moçambique, até te devolvem os documentos, o BI e tudo mais, mas o dinheiro, a carteira, é uma situação que eu nunca pude observar. E foi interessante para mim perceber que uma atitude tão simples quanto uma devolução de uma carteira teve grandes impactos dentro de mim. Temos que entender que a naturalidade das coisas é o caos. É que se nós não cuidarmos da nossa alma, do nosso corpo e até dos nossos relacionamentos, aquilo só vai tender a piorar, né? E eu creio que Moçambique está numa situação entrópica muito caótica, onde que se nós jovens, se nós moçambicanos, principalmente jovens, não nos atentarmos a esta situação, vamos só tender a piorar. É só observarmos a situação como tem estado. Agora teve a situação dos combustíveis e as coisas parece que só tendem a piorar. O mundo avança, estudam inteligência artificial e nós estamos até sem transportes básicos, sem carteiras. Estamos a piorar, porque nós como jovens não estamos a tomar atitudes diferentes, não estamos a ser proativos para com o nosso próprio país. Claro que o governo também não ajuda tanto, mas temos que entender que a economia não é um jogo de soma zero. Eu não preciso perder para tu ganhares, nem eu preciso ganhar para tu perderes. Tenho escutado muitos amigos, mas o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Os países têm dono, né? Como costuma sair dizer na praça, o país tem dono, o país tem dono. Ninguém está negado, todos nós sabemos como é que o nosso Estado se comporta. Mas quero aqui chamar-nos a sermos essa força exterior a esse sistema entrópico, né? Dando exemplos uns aos outros, aos nossos familiares, colegas, amigos, primos. Quem sabe assim, em anos conseguimos criar uma cultura, né? Ser algo nosso. Por exemplo, os japoneses são conhecidos como a nação dos samurais.
pessoas com respeito, dignidade, tudo mais. Então eu acho também que se nós cultivarmos, cada um de nós cultivar em nós mesmos e em mais uma pessoa, em anos conseguiremos ter esta cultura implantada na nossa nação. Principalmente porque o que nós precisamos entender é que a economia não é um jogo de soma zero, né? Eu não preciso perder para tu ganhares, nem tu precisas ganhar para eu perder, né? Este não é um jogo que se joga sozinho. Tanto que, se forem a reparar nos outros países, a economia está sempre crescente, né? Então, a nação toda é que acaba ganhando quando se cria esta noção de culturalidade e de entreajuda, né? Principalmente para os empresários, a atitude de empatia é algo que acaba mudando o cenário das coisas e principalmente dinamizando o cenário, né, das coisas, pois nem sempre o empresário tem ali o dinheiro na mão para que possa adquirir alguma matéria-prima e tudo mais. Então, quando existe esse gesto de confiança, não, podes levar, espero que depois tragas o valor, sei lá, na troca de bens e serviços. Não, podes vir trabalhar, depois amanhã, hoje não tenho a quantia. Então isso é algo que acaba dinamizando ainda mais a economia. Eu acho que é muito importante mesmo criarmos esta noção das coisas. A economia não é um jogo de soma zero, pois o jogo da vida não é algo que se joga sozinho, né? Temos mesmo que entender isso. O jogo da vida não é algo que se joga sozinho. Então, meus senhorios e minhas senhorias, o nosso vídeo termina por aqui, então deem um like, subscrevam, se puderem dar like 2 vezes, epa, eu agradecia. Comentem sobre de onde estão já ver. E já me ia esquecendo, vamos sempre tentar sortear alguma coisa aqui neste nosso canal, né? E para o nosso primeiro vídeo vai ser este livro aqui. Infelizmente ele está em inglês, foi-me oferecido em 2024. Quando eu queria aprender inglês, mas infelizmente o rei da procrastinação aqui só consegui ler ele em 2025, mas é um livro espetacular para quem não entende nada sobre finanças. Ajudou-me muito a organizar-me para eu chegar onde eu cheguei, então vamos tentar sortear. Estou a pensar se compro ele em português, né? Porque felizmente cá temos acesso a muitas livrarias pela Amazon, não sei o que, é fácil de mandar vir. É uma coisa que eu não vou pensar, mas para quem chegou aqui, eu acho que é merecido. Vamos tentar sortear este livro, muito espetacular. Nós queremos que os nossos inscritos estejam intelectuais, né? Vamos tentar crescer todos juntos. Então, eu gostei de tratar de senhorio, então, mais uma vez, beijo para as minhas senhorias, abraços para as minhas senhorias e vamos trabalhar.